esse aqui. Boa noite. Nós vamos iniciar nesse instante mais um estudo pelo canal Espírita Seja. Hoje teremos a presença do nosso irmão Vitor Silvestre. Mas antes de nós iniciarmos, passar a palavra para o Vitor, convido a todos para nós fazermos uma prece inicial e assim ele vai fazer o estudo em seguida. Amado Mestre Jesus, aqui, Senhor, nos encontramos iniciando mais uma transmissão do estudo pelo canal Espírita Seja, contando com a assistência e o amparo dos amigos espirituais, que nesta noite possa nos auxiliar, assessorar nosso irmão Vitor. Mestre amigo, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome. Que assim seja. Vitor, a palavra é sua agora, meu amigo. Fica à vontade. Ok, tá ok, obrigado. Boa noite a todos. Estamos muito felizes pela oportunidade de utilizarmos o canal Seja Espírita para as nossas reflexões desta noite em torno de um tema bastante interessante. Então a gente abraça fraternalmente, um abraço virtual, a todos os irmãos, irmãs, parentes, amigos que estão sintonizados neste momento nesse site do canal Seja. A nossa fala de hoje é sobre o uso da palavra. E para isso nós fizemos algumas observações, algumas leituras para lastrear aquilo que a gente vai comentar com vocês hoje. Quem já teve a oportunidade de estudar o livro Evolução em Dois Mundos, vai perceber no seu capítulo 10º, intitulado Palavra e Responsabilidade, algumas observações que o espírito André Luiz, ao ditar este livro para os médiuns Valdo Vieira e André Luiz, ele vai explicar alguma coisa relativa à transição da linguagem animal para a linguagem humana. Ou seja, ele vai explicar um pouco sobre como que o princípio inteligente ele fez essa transição para que ele pudesse, como ainda estagiando no reino animal, ele poder falar no estágio mais avançado, ele poder utilizar o pensamento contínuo. Então, André Luiz vai comentar que as primeiras experiências nesse sentido já se observa nos animais do topo da cadeia. A gente pode perceber, por enquanto, a questão do gato, ele tem uma expressão mais feliz quando ele abana o rabo, ou quando ele ronrona, ou então quando ele mia de modo violento. O cavalo, no seu relinchar, ele também já começa a expressar alguma coisa do seu pensamento fragmentário para o mundo exterior, algum tipo de sentimento. E dentre esses animais, o cão é insuperável, porque além de ele ter a capacidade de poder lançar esses pensamentos, vamos dizer assim, fragmentários, demonstrando raiva, ele vai rosnar. Se ele estiver sentindo dor, ele vai ganir, é um outro tipo. Se ele está alegre, ele vai latir de uma forma. Até o gestual dele é interessante. O olhar, a cauda abanando, são tudo mecanismos de comunicação, de linguagem, muito incipiente ainda. Então, o André Luiz vai comentar que nessa transição para a fase hominal, o princípio inteligente, ele sofre, no caso, o perispírito desse princípio inteligente, sofre ao longo dos séculos, de muitos séculos, inclusive, delicadas operações nesse perispírito deles, visando a que ele pudesse futuramente
poder, com o pensamento contínuo, a transmitir a voz. Então, isso é interessante porque ele fala o seguinte, que esse princípio, ele teve essa transição com cirurgias, principalmente no perispírito, na região do laringe, para que, ao longo dessas cirurgias, ele fosse aprimorando a capacidade de captar o pensamento contínuo e verbalizar aquilo que ele estava pensando. Porque o animal, ele não tem consciência de si, ele tem pensamentos fragmentários, ele obedece a instintos. Já o homem, ele tem o pensamento contínuo, é uma energia pensante. Então, essa transição é feita de tal modo que, ao longo dessas sucessivas cirurgias feitas por espíritos altamente evoluídos, que trabalham sob a assessoria, no caso, né, assessorando a Jesus, eles vão facilitar principalmente na questão das cordas vocais, para que quando aquele perispírito fosse reencarnar, ele já moldasse um corpo adequado a sentir as percepções que o espírito quer para que ele possa verbalizar. E um dado mais interessante ainda, já no final do capítulo 6 do mesmo livro, o André Luiz vai falar o seguinte, que desde os vírus e das bactérias, das primeiras horas do protoplasma, ele vai dizer que o princípio inteligente, ele gastou 15 milhões de séculos, ou seja, 1 milhão e 500 milhões de anos, para que, na faixa da pré-humanidade, como ser pensante, ele gastou isso tudo para poder verbalizar o pensamento contínuo para o mundo exterior. Então, essa notícia muitas vezes passa despercebida, mas 1 bilhão e 500 milhões de anos é uma coisa muito grande para a gente, em termos astronômicos, assim, para a gente imaginar como que esse processo vem se fazendo desde os vírus, das bactérias, ou seja, o princípio inteligente vai estagiando nas formas mais inferiores da criação até adentrar no reino hominal. No reino hominal, ele já começa, pelo seu pensamento contínuo, a elocubrar, a falar, e com isso o seu desenvolvimento, o seu progresso é muito grande, no sentido de que ele já começa a exprimir não só o que ele está pensando, mas ele vai vestir esse pensamento com o seu sentimento. Né? Então é isso hoje que nós vamos trabalhar dentro da seguinte proposta, que a palavra é a expressão sonora do nosso pensamento, vestida, essas ondas mentais, com os nossos sentimentos, oriundos de situações que a gente vivencia no dia a dia, e esses pensamentos com esses sentimentos, eles se introjetam no cérebro, o cérebro capta aquilo e vai desaguar na questão dos chakras, principalmente o laríngeo. Então, o espírito, quando pensa, ele já vai meditando nessa situação, ele já vai exprimindo, através da fala, que é a expressão sonora, o que lhe passa no íntimo. Então, dessa maneira, a gente pode perceber que, quando a gente está com uma determinada situação de raiva, a nossa palavra é uma. Quando a gente está com uma situação de paz, de carinho, de afetividade, a nossa fala é outra, a nossa palavra é outra. E a gente pode pensar como Jesus falou, a boca fala daquilo que está cheio o coração, porque a gente só pode exprimir aquilo que está dentro de nós. Então, a dificuldade da palavra, ela tem que ser compreendida que quando o espírito pensa alguma coisa e quer transmitir o seu pensamento para outra pessoa, ele decodifica esse pensamento para essa ideia que ele teve, para que o interlocutor possa ter alguma noção do que ele está pensando. Se eu falar, por exemplo, uma bola, todo mundo vai entender que é uma bola, é uma esfera, mas
De repente, eu não estou falando dessa bola, é uma bola de plástico. O outro está pensando uma bola de futebol, o outro de basquete. Aí eu tenho que falar, uma bola de plástico. Mas, de repente, que cor que é essa bola? É amarela, vermelha? Não, eu estou idealizando uma bola vermelha. Mas para que o meu interlocutor possa entender essa verbalização, eu tenho que falar que eu estou pensando numa bola vermelha e de plástico. É diferente do pensar somente. Futuramente, se Deus quiser, quando a gente estiver mais evoluído, nós prescindiremos da palavra falada, porque nós vamos emitir e captar ideias, pensamentos. Então, nesse sentido, a gente vai perceber que quando eu penso alguma coisa para poder verbalizar através de uma palavra, eu penso em ondas mentais. Essas ondas mentais elas têm como meio de propagação o fluido cósmico o universal modificado, porque o fluido cósmico envolve todo o universo. Cada planeta, cada mundo, cada constelação, cada galáxia está ou estão imersos nesse fluido. Esse fluido que vai propagar as ondas mentais. Da mesma forma que a minha fala, o meu som é produzido e propagado através do ar. Então, são as duas coisas. Quando eu falo, é o meu pensamento expresso em ondas senoidais, em ondas sonoras, que tem a característica senoidal com amplitude, comprimento de onda, frequência e tudo. Então, nesse sentido, se a gente rememorar o que foi dito até agora, essa vai ser a base dessa discussão, dessa reflexão. Se nós gastamos 1 bilhão e 500 milhões de anos para ter essa capacidade de eu poder transmitir o meu pensamento através da palavra falada, escrita, né, também é a palavra, mas como que eu estou utilizando esse dom precioso de eu comunicar com a outra pessoa, com o meu interlocutor, o que me vai dentro, o que vai dentro de mim, os meus sentimentos, as minhas frustrações, como que eu lanço isso? De que forma estou lançando isso para o meio exterior? Ou seja, como que eu estou utilizando esse tesouro que a gente tem de poder falar? E que foi adquirido há muito tempo, né, através dessas experiências que nós já passamos. Será que nós estamos utilizando essas palavras em coisas inoportunas, em coisas inúteis, ociosas? Será que a gente está gastando essa capacidade de falar em situações em que a gente só fica falando abobrinha? Se a gente desperdiça esse tempo sem nenhum projeto útil na nossa fala, seja comentando a vida alheia, comentando algo infeliz a respeito de outra pessoa, estão essas palavras vazias. Quando a gente está conversando amenidades, é similar a uma onda muito longa, de comprimento de onda muito longo. Quando a gente está com ódio, aquilo que sai da nossa boca e é verbalizado são ondas sonoras ultra curtas. Devido à sua frequência, elas são ultra curtas. O comprimento de ondas são menores, e quanto menor o comprimento de onda, maior é a frequência. Então, por isso que nós temos ultrassom, nós temos infrassom, são ondas sonoras. Então, quando elas são emitidas com as características dessas ondas. Então, as ondas que a gente costuma dizer sem conteúdos, fúteis, vazias, coisas de fofoqueiras, intrigantes, elas são ondas longas, não tem atividade nenhuma. Agora é diferente. Será que a gente usa durante o nosso dia a dia essas ondas raivosas, coléricas, corrosivas? Aí é diferente.
Porque o Espírito Emmanuel, no livro da Esperança, ele vai falar que a cólera, no mundo mental, ela é semelhante a uma tempestade de alto poder e que uma palavra que a gente arremessa para o meio exterior sob o império da cólera é semelhante a um raio destruidor, um raio fulminatório, diz ele, que a gente não sabe onde vai atingir. E é verdade. Imagine o seguinte, que quando a cólera nos domina, ela não domina abruptamente. A cólera é uma construção de diversas situações que a gente vai vivenciando e vai policiando, vai administrando. É como se fosse o copo d'água. Chega numa hora, tem gente que tem um copo maior, tem gente que tem um copo menor. Aquele último detalhe que vai entornar, a gota d'água que a gente fala, vai romper ali um furor tal que a gente vai descarregar a nossa ira, a nossa cólera, às vezes em cima de uma pessoa ou alguém que não tinha nada a ver com isso. Mas o pouquinho que ela fez, a gente estoura. Então, quando a gente faz isso, é porque a gente já estava se alimentando dessa situação para que numa determinada ocorrência a gente explodisse, a gente surtasse. E a cólera, quando ela acontece, ela vem acompanhada de um gestual. Você derruba, você dá soco na parede, chuta o pneu do carro, você faz uma série de coisas que é a teatralização do seu corpo em concordância com o teu interior. Você xinga, explode. Então, quando você explode em cima de alguém, aquele alguém vai repetir em cima de outro. Então vai ser uma pandemia colérica, vamos dizer assim, sem fazer nenhum trocadilho com a nossa situação atual, mas que a gente não sabe onde vai acabar. Né? Então, quando ele fala isso, é importante que a gente perceba quão colérico nós estamos, quão raivosos também. Por isso é que a gente tem que pensar que quando a gente projeta uma palavra, seja ela de ódio, de inveja, de ciúme ou de raiva, não está saindo só os vocábulos, os fonemas, né? Existe até aquelas histórias em quadrinhos, antigamente, nos gibis, né? Em que tinha aquele balão, quando a pessoa queria xingar a outra, saía cobras e lagartos naquela situação. Ou seja, ele estava colocando para fora toda a raiva, toda a situação em relação ao outro. Mas, ao mesmo tempo, o pensamento que a gente tem é um pensamento de ódio, é um pensamento de inveja e ciúme. Então, a nossa onda mental, ela acompanha a palavra e atinge aquela pessoa. Por isso que a gente percebe assim, as pessoas protegendo o seu negócio ou protegendo a si mesmas a respeito da inveja. Aí começa a utilizar adereços para afastar esses pensamentos de inveja, que muitas vezes as palavras de inveja não são pronunciadas, porque ninguém admite a possibilidade de ser invejoso ou ciumento. Ninguém admite. A gente apenas pensa, mas não fala. Mas o nosso pensar, se estiver nessa categoria do ódio, da inveja, do ciúme, você lança que essa carga tóxica, essa carga mental tóxica, e ela vai atingir a pessoa. Imagine que muitas vezes a gente fala o seguinte: se eu pudesse, eu dava um tapa na cara daquela pessoa. Você seu corpo não foi lá e deu um tapa na pessoa, mas vibratoriamente, mentalmente, você emitiu ondas mentais de agressividade e aquilo afeta a pessoa a qual você está direcionando o seu pensamento. Assim também a inveja, o ciúme. E muitas pessoas tentam colocar plantas, tentam colocar esses adereços de escapulários, de figas, como se fosse um mecanismo protetor contra essas emissões mentais de teor destrutivo, negativo, né?
O ciúme, por exemplo, a pessoa que emite ondas de ciúme é uma pessoa que sofre muito, porque ela não tem segurança, ela não sabe aonde está a dificuldade que ela traz, fica vigiando tudo. E qualquer, vamos supor, um homem tem ciúme da esposa, ele fica num processo de alimentação em circuito fechado, aonde que ela está, com quem ela está, em qualquer telefonema e qualquer palavra que alguém fale, ele está antenado naquelas palavras. E se ali tiver conexão com o mote dela, dessa pessoa que é ciúme, ele vai ficar num estado terrível, porque o ciumento sofre. O invejoso, mais ainda, porque a gente inveja aquilo que a pessoa tem, ou então a gente inveja aquilo que a pessoa é. A gente deseja ser aquilo ou deseja ter aquilo. Então, como ninguém quer mostrar que é um pouco assim nessa situação, a pessoa não fala, mas sente. Então a palavra não é expressa, mas o sentimento continua o seu caminho até atingir a pessoa visada. Então, quando a gente fala, se eu pudesse, eu dava um tiro naquela pessoa, isso acontece não do ponto de vista material, mas vibratoriamente, é como se nós desferíssemos um tiro, um petardo mental que vai atingir aquela pessoa. E se aquela pessoa não tiver uma vida regrada, tranquila, honesta, serena, não tiver algum tipo de defesa espiritual, ela receberá o impacto daquela vibração e poderá falar que foi uma indisposição, uma enxaqueca, uma dor de cabeça, etc. Então, é por isso que a gente sempre fala, né, que quando a gente vai estudar a questão dos fluidos, lá na Gênese, no capítulo 14, Allan Kardec vai falar uma coisa interessante. Tenha o homem, por exemplo, a ideia de matar o outro, a ideia. Embora o seu corpo material fique impassível, o seu corpo fluídico, no caso o perispírito, ele é colocado em ação por esse tipo de pensamento. E esse perispírito executa todos os gestos, fluidicamente, o ato que ele intentou praticar. Por que a gente está falando isso? Porque Jesus, há muito tempo atrás, falava na questão do adultério. E quando ele comentava esse assunto, ele abriu um leque para essas opções. Não é adultério só o ato em si, mas adulterar pelo pensamento. Isso, quantos de nós, a gente não fala nada, mas o nosso pensar, sendo malicioso, sendo erótico, etc., é como se você tivesse, o seu corpo espiritual tivesse e feito aquilo que você não ousou falar, mas que seu pensamento quisesse ou queria. Então, essa questão, por isso que eu acho interessante esse tipo de assunto, não só a palavra, mas o pensamento, o instinto, a sintonia, os fluidos, é um assunto que muito me interessa particularmente. Então, por isso que é interessante a gente saber as consequências do nosso falar e do nosso pensar. Porque muitas vezes eu não faço e não falo, mas eu penso. O meu pensar já é um produto que sai de mim, não é? Porque o pensamento cria a imagem da vítima e a cena que eu pensei, ela é pintada como se estivesse num quadro, tal qual se desenrola dentro de mim. Então, o que a gente pode dizer? Outras situações. Será que a gente está utilizando, em algumas situações, esse tesouro maravilhoso da gente falar com palavras de inveja, intriga, calúnia? Hoje em dia está bem mais fácil de fazer isso, né? Nós temos a internet, nós temos a mídia social, nós temos aí as fake news, que a gente adultera, a gente intriga, a gente faz calúnia, a gente trabalha a maledicência em alto grau. Eu estava assistindo um filme na Netflix, agora há pouco tempo,
em que uma pessoa filmou o seu desafeto e depois editou, ou seja, adulterou e lançou isso, compartilhou, numa forma assim absurda, e tudo colocando a pessoa numa situação de infelicidade total, a ponto da pessoa não sair mais na rua. Então, olha que meio poderoso. E a gente vai perceber que as revistas fazem isso, qualquer adulteração que a gente faz no sentido de caluniar, isso tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente não sabe o que a calúnia que saiu de nós vai acontecer ou vai engendrar posteriormente. Podendo, no caso de uma intriga ou uma calúnia de situação passional, de traição afetiva, conjugal, se você comenta alguma coisa e aquilo vai num progresso, num processo, né, de situação que pode desencadear um homicídio ou um suicídio. Então, isso muitas vezes não é dito dessa forma, né? Mas as nossas palavras, ela tem um impulso de colocar imagens vivas na cabeça de quem com a pessoa está conversando, né? Então, por exemplo, existem livros, agora é a questão da palavra grafada. Livros que induzem ao suicídio. A pessoa não está falando, mas ela está expondo nas páginas do livro que ela emitiu, tal, ali tendências ao suicídio. E quem estiver na mesma onda daquele leitor, por sintonia vibratória, vai captar aquela ideia, e aquela ideia que alguém escreveu vai começar a fazer um processo mental dentro da outra, já que ela está querendo. E aquilo o outro também fez, né? Romeu e Julieta, por exemplo, que se mataram no final, muitas pessoas, muitos casais, naquela época, né, adotaram essa postura como uma forma romântica de mostrar um amor ao outro e se matarem ao mesmo tempo. Então, é um processo que a gente tem que pensar, porque o que a gente pensa, a gente cria a vida desse pensar. Não é? Aliás, toda a construção que a gente faz veio primeiro do pensamento. Um cantor ou um letrista que faz uma música, ele está exprimindo uma ideia que ele está vivenciando num determinado período de tempo da sua vida, de uma determinada situação feliz ou infeliz, ele vai traduzir esse campo emotivo através da palavra grafada numa letra. Então a gente vê músicas que o Milton Nascimento canta, cada letra maravilhosa, o Chico Buarque, Caetano, com letras, Gilberto Gil, algumas não tanto, mas tem músicas, né? Se eu quiser falar com Deus, essa do Gilberto Gil, aquilo que ele grafou ali, ele estava mediunizado. É como se fosse uma comunicação mediúnica que ele recebeu e psicografou. É uma mente que ele captou aquilo e desenvolveu. Então, nessas circunstâncias, também você pode atentar contra a honra alheia, fazendo intriga, falando ou publicando coisas inconvenientes que não são verdadeiras e que desfazem lares, desmancham casamentos, pais e filhos se rompem. É muito importante a gente saber isso, né? Principalmente quando se trata de traição conjugal, porque quer queiramos ou não, aí que entra uma diferença. Como que a gente vai saber que a gente é responsável por isso? A gente não sabe. Mas quem começou o processo também a gente não sabe. Mas aquilo que entra no ouvido e que faz morada dentro de nós é negativo, então para que eu vou propagar? Então morre comigo. Eu vou me calar, silenciar e vou evitar essa corrente negativa. Agora, positiva, a gente está sempre falando, compartilhando coisas. Então, esse é o processo que a gente tem que se ajustar para viver num mundo com essa situação
de adversidade, de dicotomia em certas coisas, de ódio. Então a gente tem que ter essa prudência no falar e no ouvir, não retransmitir aquilo que é ruim. Porque imagine, teve um filme há tempos atrás em que uma senhora entra numa igreja para se confessar com um sacerdote. E essa senhora fala com esse sacerdote que ela estava se sentindo culpada por ter falado mal da vizinha, etc. E pergunta para o padre qual seria a penitência dela. E o padre falou: amanhã você passa aqui e traz um travesseiro de penas que eu vou falar para você. E assim a senhora fez. No dia seguinte, na mesma hora, combinada, ela aparece lá e o sacerdote fala o seguinte: você sobe as escadas da igreja, lá onde tem o sino, a cúpula, onde fica o sino, tem uma janela, você rasga aquele travesseiro e solta, e o vento vai levar. E assim a senhora fez, achando que aquilo era penitência. E ela fez, rasgou o travesseiro e as penas voaram, tocadas pelo vento. E ela desceu correndo, foi lá na cabine, né, do confessionário e conversou com o padre. Falou: eu fiz aquilo que o senhor pediu. Falou: o que você reparou? O vento bateu nas penas e as penas cada uma foi para um lado. Ele falou: assim é a intriga, a maledicência. Depois que você rasga, ou seja, depois que ela sai de você, sai do travesseiro, você não consegue mais combatê-las. Elas vão para onde elas quiserem, afetar ouvidos alheios. E você é a responsável, porque você começou. Aí que a gente vai entender a magnitude de uma palavra colocada de uma forma impulsiva, negativa, no momento errado. Porque a gente não gosta de uma pessoa, então a gente quer atingir a vulnerabilidade daquela pessoa, a gente rasga, ou seja, tira o nosso travesseiro de penas e a gente coloca tudo para fora, através da palavra. Enquanto a palavra estiver conosco, nós a dominamos. Depois que ela sai, nós somos reféns dela. É igual uma flecha. Se você soltar a flecha do arco, não tem jeito de ela voltar, porque ela vai cumprir a sua destinação. Ela obedece uma lei física, aonde ela vai naquela direção. A questão das palavras. As palavras, elas vão penetrar em ouvidos alheios. E aqueles ouvidos que estiverem na mesma faixa vibratória vão captar aquela mensagem. Né? A gente fala: a música está no ar. Está sim. O amor está no ar. Está sim. O ódio também está no ar. Está assim também. Então a gente vai sintonizar com a mesma frequência vibratória. É nesse sentido. Tem aquelas palavras, né, além desses livros, tem os filmes também que nos induzem a situações depressivas. A pessoa tem que ter assim uma certa vigilância. Por quê? Se aproximam de nós ou nós nos aproximamos das pessoas de acordo com os instantes da nossa vida que a gente vive. A nossa vida é sempre em ondas também. Tem hora que a gente está alegre, triste, desanimado, desalentado, eufórico, né? A gente tem essas situações. Mas a pessoa depressiva, desalentada, ela sempre vai emitir de si esse tipo de vibração. Quando você conversa com a pessoa e fala: ei, fulano, tudo bem? Mais ou menos, tá, mais ou menos. Fala: mas o que houve? Aí aquela pessoa só estava esperando a outra perguntar: mas o que está havendo contigo? Aquela pessoa sente-se ouvida e começa a falar da sua situação, daquilo, tal. Se você não ficar bem atento, quando vocês se despedirem, toda aquela carga que ela estava sentindo, você também vai começar a carregar. Assim, você vai ficar situado como se fosse uma nuvem de desalento, de desânimo. Aí alguma pessoa que encontra com você na rua, e aí, tudo bem?
sem saber, inconscientemente, você fala, mais ou menos, tal. Mas você estava bem, agora você não está. Porque você capta, você registra e você incorpora se você estiver na mesma faixa. É diferente. Está me lembrando aqui, quem é da nossa faixa de idade, né? Daquela hiena e do leão. Ó dia, ó azar, né? O leão sempre bolando um plano novo para fazer isso, aquilo. A hiena fala, não vai dar certo, vai dar errado, ó dia, ó azar. Tem pessoas que se sentem bem assim. Se sentem. Elas querem ser notadas pelas suas palavras de inconformismo, pelas suas palavras de dificuldade, de sofrimento, que tem gente que tem vocação para o sofrimento. Gostam sem saber que gostam, porque elas querem ser notadas. É uma forma delas terem atenção do público externo para si mesmas. Por isso, temos esse privilégio da consciência da gente analisar as conversas que a gente tem. Porque imagine, por exemplo, um médico. O médico que fica atendendo as pessoas diariamente no seu consultório, em hospital, a quantidade de coisas que ele deve ouvir, de situações, de ansiedade, de medo das pessoas, se ele for uma pessoa que ficar ligado em cada coisa, ele enlouquece. Então ele tem que ter um anteparo, por isso que muitas vezes a gente acha os médicos assim, frios e distantes. Não, mas isso é uma estratégia, não é pensada, é uma forma natural, porque se cada um envolver assim, ninguém aguenta. A gente tem um limite de suportar isso. Então a gente tem que entender também, né? Mesma coisa, será que quando a gente vai visitar alguém no hospital, as nossas palavras não são muitas vezes inconvenientes? Né? Muitas vezes a gente vai visitar alguém e a pessoa está ali esperando uma cirurgia e tal, e a pessoa fala o seguinte, pois é, eu tive um amigo que estava também na sua situação tal, e fez a cirurgia e tal, aí o doente pergunta, e aí ele melhorou? Eu falo, não, ele morreu. Olha só, isso é uma piada, mas para lembrar que muitas vezes a gente fala situações achando que está levantando o moral da pessoa, quando na realidade a gente está rebaixando aquela pessoa, vibratoriamente falando, para um estado de angústia. Então, isso tudo envolve essa questão de falar, né? do panorama de você poder falar também. Existem também aquelas palavras que consolam as pessoas. Aí é um outro lado, que você utiliza esse potencial que você tem de falar para construir, para levantar o ânimo das pessoas que estão caídas, para esclarecer aquelas pessoas que estão em dúvidas, para confortar aqueles que estão necessitados de conforto, para soltar alguma coisa leve, suave, num ambiente que está carregado. Então, a palavra tem o dom de você poder exprimir, em determinadas circunstâncias, situações que diminuam o impacto negativo que aquele ambiente está propício, está vivenciando. E uma das formas mais sérias que tem de comunicação é o silêncio. É o silêncio. O silêncio é uma forma de expressão notável. Notável. Porque tem hora que você tem que fazer silêncio para digerir aquilo que a pessoa fala. Mas tem hora que é preferível você ficar em silêncio do que rebater, do que debater situações que vão gerar movimentos difíceis de serem sanados no futuro, principalmente entre amigos, entre situações familiares. É preferível um falar, né, e deixar o outro falando lá. E você ficar quieto. Então, o silêncio é ouro, né? Silêncio é de ouro.
Temos que lembrar também a situação das oportunidades, né? O Chico Xavier, uma certa ocasião, ele está lá no livro dele, Lindos Casos de Chico Xavier, ele acordou um pouco tarde para suas atividades na Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo, e ele perdeu a hora que a charrete da fazenda passava lá para pegar os funcionários. E como ele não estava lá, a charrete foi embora. E ele acorda afobado quando ele está saindo do portão da casa dele para tentar alcançar a charrete. A senhora vizinha do lado fala: Chico, Chico, por favor, vem cá. Aí ele pensou assim: meu Deus, logo hoje que eu estou atrasado, a senhora daqui. O que foi, senhora? Aí eu queria que você observasse aqui, não estou entendendo essa receita que o doutor Bezerra de Menezes psicografou e você recebeu, não estou entendendo o remédio. Aí ele falou: agora não, dona, depois eu volto. Quando ele corre para tentar alcançar a charrete, o Emmanuel, o mentor espiritual dele, surge a sua tela mental e fala: não, olha lá para trás. Olha o olhar de desilusão e desapontamento daquela senhora. Volta lá e conversa com ela. Você já está atrasado mesmo? Vai lá. Ele voltou. Ela falou: o que foi, minha senhora? Eu falei: Chico, estava até espantada, porque você não é de fazer isso. Tá, não, porque agora já passou. Aí ele atendeu aquela senhora e tudo bem. Aí ele volta para correr de novo. O Emmanuel surge novamente. Aí ele fala: Chico, o que será que eu fiz agora, né? Ele olha para trás e percebe, saindo dela, ela dizendo assim: vá com Deus, Chico, vá com Deus. E, juntamente com essa expressão sonora, vinha ondas que ele recebia como se fosse um conforto no coração, como se fossem rosas, pétalas, uma série de situações que o fez feliz. E ele, quando ele para pensar, o Emmanuel fala: imagine se você não volta. Ela falasse assim: vá com o diabo, Chico. O que seria que estaria saindo da boca daquela senhora? E o sentimento também. E às vezes a gente não para pensar que as nossas palavras agridem o outro sem que a gente esteja querendo agredi-los. Porque em toda a situação em que há a possibilidade de um falar, de outro ouvir, depois aquele que fala vai ouvir, o que ouviu vai falar. Essa é a interlocução. Então, muitas vezes, a pessoa que está falando tem raiva da pessoa que está conversando. Então, qualquer coisa que um ou outro fale vai dar confusão, não é? Ou então, situações de conflitos em que um tem um modo de pensar e o outro tem outro. Então, se não tiver uma mediação ali, isso cria uma estática na comunicação e qualquer palavra que o outro fale, ela vai falar: ele está me agredindo. Ele está de uma forma violenta, ele está de uma forma cáustica em cima de mim. Então, isso tudo também contribui. E aí existe a questão da indignação. Tem gente que fala o seguinte: eu sou uma pessoa calma, mas não me tira do sério. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Como se isso fosse algo que as outras pessoas deveriam temer. Então a gente tem que tomar cuidado, porque essa pessoa que assim pensa, para entrar numa briga, de uma discussão, é aquela pessoa que quer vencer tudo, ela está numa situação de sempre inimizade. Onde quer que ela vai ter esse tipo de comportamento. Se a outra pessoa, por algum momento, pensar igual a ela, vai ter um atrito. E nesse atrito não vai sair coisa boa. Então, por isso que a gente tem que ter a mansidão no falar. Mas não é uma mansidão hipócrita. É utilizarmos o timbre de voz em pensamentos calmantes, tranquilizantes, afáveis, para que essas discussões não prossigam. Então, é por isso que tem gente que fala: vamos
Vão pedir para o fulano falar que ele é meio diplomata, ele tem diplomacia. Por quê? Porque é a pessoa que sabe construir energias, ele sabe construir amizades, ele sabe falar, ponderar. Mas para a pessoa fazer isso, ela tem que abrir mão, muitas vezes, de suas convicções. E isso é bom, porque nenhum de nós está correto. Cada um tem seu conjunto de crenças e valores diferentes. Então, porque essa diversidade que nós temos no mundo é justamente para que a gente se atrite no bom sentido, para aparar as arestas. É nesse sentido, não é? Muito bem. E muitas vezes a nossa fala ela é acompanhada pelo nosso gestual. Por exemplo, a pessoa está falando e a gente está com aquele sorriso irônico e sarcástico. A gente não está falando nada. Mas aquele sorriso nosso, ou então de balançar a cabeça, virar para o lado, aqueles, assim, fazer essa expressão, né? Ficar olhando o relógio para ver se o tempo está passando, aquele olhar vazio. Às vezes nós estamos conversando com pessoas, a pessoa, ou seja, na rua ou numa reunião, a pessoa está falando com a gente está olhando para o trânsito, está olhando para cima, vendo o relógio. Isso está claro, você não está falando nada, não está sendo deseducado, mas o seu corpo está falando que você não está interessando nada por aquela pessoa está falando. Né? Ou num consultório. O médico, muitas vezes, à medida que ele inclina. Opa! Alô? Deu. Calma, calma. Opa! Eu estava discutindo aqui com o meu celular. Nós estávamos brigando aqui, por isso que sumiu. Mas, então, o médico que afasta sua cadeira em relação ao seu paciente, ele muitas vezes não está demonstrando empatia, mas quando ele se aproxima, indaga, faz isso, faz aquilo, ele está sendo empático com a outra pessoa e a pessoa percebe. Isso tudo, né, é gestual. Balançar o pé nervosamente, a gente está falando que a gente está nervoso. Então o corpo fala, né? O livro lá do Pierre Veio, não sei, eu estou me esquecendo agora. Então, quando a gente pensa nessa situação, desse universo de possibilidades que a gente possa utilizar a nossa palavra para o equilíbrio, para o bem, para levantar pessoas, né? E com isso a gente vê as vozes de locutores de rádio que estão sempre incentivando outras, trazendo recados ali, palestrantes, determinados pastores e sacerdotes que utilizam dos seus sermões para dignificar a pessoa ou para que a pessoa confie na providência divina para sair de suas situações. Quando você vê uma mãe conversando com um filho, ou um professor missionário tentar levar algum tipo de mensagem, não só a instrução, mas a amorização com seus alunos, isso são formas clássicas da gente ajudar aquelas pessoas utilizando o nosso verbo, utilizando as nossas palavras. Né? Aquelas pessoas que velam por aquelas outras que estão nos hospitais e que vai e tem uma palavra mansa, confortável para aquela outra, e isso é de um alcance espiritual imenso. As palavras que saem proferidas pela boca de uma mãe, através de uma prece, quando o seu filho ou sua filha estão com necessidades. Isso tudo vale a pena a gente pensar, né, no poder das palavras, porque muitas vezes você mata uma pessoa utilizando suas palavras, mas não é matar o corpo físico, você mata psicologicamente uma pessoa, até de uma criança. Você não presta para nada, você é um zero à esquerda, você nunca vai dar em nada, sempre vai ser assim. A criança que cresce ouvindo isso, o que esperar dela? Que tipo de comportamento? Que tipo de expressão ela vai usar no futuro?
Tá? E a gente observa em determinadas escolas, né, em que as crianças fazem aqueles desenhos, aquelas pinturas, e que a professora sempre coloca assim um joia, né? Ou então coloca um negocinho de batom, não sei como é que chama, é como se fosse um, não sei, um carimbo de beijo de batom, escrito lindo, que joia, bonito, né? A gente pega aquilo para um adulto, a gente percebe que tem um reforço que a professora está dando para que a criança sinta-se elogiada, mas no sentido mais favorável que a gente possa usar. Ela se sinta abraçada, porque o produto que ela fez foi reconhecido. Agora, se a gente pega aquilo e fala, nossa, que garrancho, que coisa horrorosa, a gente está prestando um desserviço. Então, nas mínimas coisas da vida, as palavras mais simples a gente esquece. Obrigado, por favor, né? Eu gosto de você, eu te amo. Você agradecer uma outra situação que você vivenciou, puxar uma cadeira para outra pessoa sentar. Essas são ações oriundas do nosso pensamento que podem ser, né, em atos, palavras e pensamentos. É por isso que nós estamos vivendo essa ausência desse tipo de sentimentos. Por isso que faz tanta falta Jesus, né? E se a gente pensar bem, fechar os olhos, a gente vai lembrar de muita coisa que ele falou. Nossa, muita coisa. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele vai falar do amor ao próximo. Ele vai falar da atitude de não julgar. Não julgueis para não ser julgados. Não apontar o dedo para o defeito alheio ou para a dificuldade, como foi o caso da mulher pega em adultério. Então são palavras, todas as expressões que Jesus usou era para retratar uma situação que ele estava presente e ele repassa isso para nós, né? Não vos afligeis. Então, sempre que a gente vê nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, há sempre uma esperança, há sempre uma possibilidade, porque quem está no comando é ele. E a voz dele ecoa no nosso íntimo, por questões que a gente muitas vezes não sabe compreender. Mas vem aquela situação, fé, confiança, espere um pouco, principalmente nesses dias atuais, em que qualquer palavra que você lance e fale, passou de 100 mil mortos, aí todo mundo já. Né? É isso que a gente está. As palavras produzem o efeito manada, como também tem a capacidade de acalmar, pacificar, sem também ser aquela pessoa que vai se portar como se fosse um avestruz, enfiar a cabeça na areia e deixar o resto do corpo fora. Não, é o limite do racional. Isso tudo faz parte de um contexto. A gente já teve outras pandemias. Isso tudo é natural nesse processo que a gente está vivenciando, esse mundo de provas e expiações para a regeneração. Então, meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos amigos, principalmente relativos à minha família, onde quer que vocês estejam, nós estamos desejando agora palavras de paz, muita paz para cada um, para que seus lares sejam abençoados, sejam protegidos, que vocês se sintam inundados nesse momento por essa onda carinhosa de afetividade de Jesus, pelos companheiros que estejam passando por dificuldades em seus familiares, por questões de. Vamos relevar, vamos colocar na pauta do dia, vigia a tua palavra. Se a boca fala daquilo que está cheio o coração, temos que verificar como está o nosso coração para que a nossa fala seja uma fala mais producente. Eu deixo o meu abraço fraternal e virtual a todos, pedindo que Jesus então os abençoe. Muita paz. Bom, Vitor, foi maravilhoso. Sua palestra realmente
Assim, tenho certeza que vai trazer muita reflexão. E, para não alongar muito, eu só vou falar para aqueles que gostam de ler as obras de André Luiz, o livro Os Mensageiros, tem um capítulo chamado 27, que tem lá sobre o caluniador. Então, isso vai só reforçar o que o Vitor falou. A palavra tem um poder importante, principalmente nos dias atuais. Meus irmãos, vamos nesse momento, então, para nós encerrarmos nossas atividades desta sexta-feira, fazemos uma prece final e, nesse momento, elevar nossos pensamentos, nos sintonizarmos com a pátria espiritual, com os amigos espirituais, nossos anjos da guarda, aqueles irmãos nossos, familiares que já estão no plano espiritual, mas que constantemente nos visitam, nos amparam. Senhor Jesus, nesse momento nós te agradecemos por estarmos reunidos em teu nome. Que a tua palavra, Senhor Jesus, possa de fato penetrar nossos corações, nos envolver, para que nós possamos realmente sermos transmissores de palavras positivas, que nós possamos criar um mundo de paz, de amor, mas que essa paz, Senhor Jesus, possa primeiramente nascer em nosso coração, no convívio diário com o nosso próximo, nossos familiares, que assim, Senhor Jesus, estaremos contribuindo para um mundo melhor. Querido amigo, aproveitando esse momento, nós te pedimos o que sabemos de antemão, sem pedirmos, a assistência espiritual se faz, que os lares sejam visitados, que todos aqueles, Senhor Jesus, que estão necessitados de amparo, vossos mensageiros, possam levar todos eles a luz, o amparo e o socorro que precisam. E aqueles que estão nos hospitais, Senhor Jesus, para aqueles irmãos que estão sofrendo pelo Covid, ou por aqueles que estão passando por aflições e desespero, que possa, Senhor, a sua luz envolver a todos. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Vitor, obrigado. Falou, Marcos. Prazer, um grande abraço. Tá? Valeu. Valeu. Deu tudo certo aí, né? Graças a Deus, deu tudo certo. Uma boa noite Tá para bom. todos. Boa noite. Fico na paz, gente. Tchau. Tchau.